Olá pessoal, tudo bem? Tarcísio Prado aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou atender algumas solicitações que me foram feitas, principalmente no meu Instagram. As pessoas têm visto aí a obra, né, dos 4 sobrados que eu estou terminando e estão perguntando, poxa, mostra um pouquinho mais sobre a obra, mostra por dentro, conta um pouquinho mais da história da obra, quando que vai terminar, como que foi a construção, em que pé que tá. Então hoje eu vou gravar um vídeo detalhando um pouco mais para vocês sobre a obra dos 4 sobrados, que é isso que vocês estão vendo atrás de mim aqui. Quem acompanha o meu canal desde o início sabe que eu estou numa jornada de conversão de patrimônio para ter as minhas kitnets, para ter a minha renda passiva. E são 9 sobrados, né, que eu venho construindo desde o início do canal. Os 3 primeiros sobrados que já tem vídeo aí para vocês, eu vou deixar no card aqui para quem ainda não assistiu. Já foram concluídos e vendidos, e depois eu também concluí mais 2 sobrados, também quem não viu ainda, card aqui em cima, para vocês verem inclusive quanto que eu faturei, quanto que eu gastei na venda desses 5 sobrados. E agora sobraram esses 4 sobrados, que fazem parte, né, do meu portfólio de patrimônio que eu estou convertendo, estou comercializando essas unidades para poder utilizar na construção dos meus 2 prédios de kitnets. Tem também o vídeo da minha sala comercial, né, que aí sim completa 100% do que eu estou convertendo para a obra. Para quem ainda não assistiu, dá uma olhadinha aí nas minhas playlists aí de conversão de patrimônio, que vocês vão ter acesso, né? Inclusive a história do sobrado é muito interessante, porque eu acabei vendendo o sobrado no primeiro dia, para a primeira pessoa que entrou e que visitou a minha sala comercial, acabou também levando, como tem sido também a venda dos meus sobrados, né? A gente, enfim, eu me considero uma pessoa de sorte, sem dúvida alguma, mas aí a gente também sempre se preocupa, né, com os detalhes. A gente trabalha muito com homestaging, preço justo, né? Então a gente tem tido essa conversão rápida de patrimônio nesse sentido que eu acabei de explicar para vocês. Então a ideia hoje é levar vocês para dentro do sobrado. O sobrado ele está em fase final. Estamos falando aí de mais ou menos uns 15 a 20 dias no máximo para a gente poder comercializar, para a gente poder finalizar a obra, melhor dizendo, e aí solicitar o Habite-se, né? O Habite-se não dá para prever exatamente o tempo que leva, mas é algo em torno de 40 dias até 60 dias para que o Habite-se, após a vistoria de aprovação, seja emitido, e aí a gente já pode comercializar de fato as unidades. Eu, por opção minha, acabo anunciando as unidades apenas depois da vistoria de Habite-se. Então a gente faz a solicitação junto à prefeitura, o fiscal vem, faz a vistoria, diz que está tudo ok. Nesse momento eu divulgo os imóveis para as imobiliárias. Não faço mais a venda direto, eu já tentei fazer venda direto de sobrado, perdi meu tempo, um retorno péssimo, muito pouco retorno, gasta bastante, né, porque esses anúncios aí são muito caros, né, naqueles sites especializados aí, né, Zap Imóveis, Viva Real, enfim, são sites que você gasta muito dinheiro. E o retorno, pelo menos para mim, nunca foi muito interessante. Então eu acabei abrindo mão disso, tentei bastante, viu? Tentei bastante antes de desistir. E agora eu tenho uma rede de imobiliárias aí de toda a região com quem eu já me relaciono. Eu coloco isso no preço, os 6% da comissão no preço, e deixo o pessoal trabalhar. E aí com isso eu tenho tido um sucesso muito maior, uma agilidade, né, na venda das unidades, que para mim também é muito importante. A gente não pode esquecer que a Selic está a 13,75, então qualquer 100 mil reais hoje aplicado no banco, como eu já publiquei aqui no meu Instagram algumas vezes, no CDB, para você não ter grandes riscos, né, um CDB que pague aí entre 100% e 120%, você está falando de R$ 1.200 líquidos, já retirando IOF e imposto de renda. Então assim, é muito importante você também comercializar, nesse momento que a gente está vivendo da economia, é importante você comercializar as unidades rápido. Às vezes até é melhor você dar algum descontinho, né, para não ficar muito naquela ganância, né, de querer, não, eu quero vender por esse valor. Às vezes chega alguém e oferece um pouquinho a menos. Se for para ser rápido, né, na primeira semana, compensa. Porque você pega esse dinheiro, você aplica em 2, 3, 4 meses, você já até superou aquilo que você deu de desconto, entendeu? Então é um momento muito especial, muito particular, né, da nossa economia que a gente está vivendo. Então basicamente é isso, eu vou levá-los agora para dentro aqui do empreendimento, para mostrar um pouquinho do empreendimento para vocês e contar um pouquinho de história a respeito dele também. Vamos lá, me acompanhe.
Então esse é o empreendimento, como vocês podem ver, são 4 sobrados, né? Então a gente trabalhou com 3 sobrados aqui de aproximadamente, esses dois aqui, 85 metros quadrados, já contando a área coberta de garagem, tá? Que é mais ou menos uns 12 a 13 metros quadrados, mas como é área coberta, entra na metragem. Então esses 2 sobrados aqui, mais ou menos 85 metros quadrados, tá? Esse sobrado aqui, ele tem aproximadamente 80 metros quadrados. E esse último sobrado aqui, ele é um sobrado pequenininho, ele tem apenas 40 metros quadrados, porém ele é o que tem a maior área de garagem, dá até para fazer uma loja. Essa avenida aqui é muito movimentada, isso aqui na verdade é uma esquina, vocês estão vendo que é totalmente arredondado aqui. Eu vou contar inclusive o problema que eu tive para aprovação do projeto por conta disso, né, que culminou aí numa demora absurda, né, para sair o nosso alvará. Mas esse sobrado é um sobrado de 40 metros quadrados. Todos os sobrados têm vaga coberta e descoberta, são vagas para 2 carros, né? Se você somar a totalidade das metragens, a gente está falando de mais ou menos 300 metros quadrados de área construída. No térreo são as garagens, e aí vocês vão ver que tem uma escadinha, né, para acessar o primeiro pavimento de cada unidade. No primeiro pavimento de todas elas você vai ter a cozinha, a sala e a área de serviço. Todas as salas com varanda, né? A gente fez essa opção para deixar o empreendimento realmente diferenciado, não só na fachada, mas na parte interna. Inclusive a unidade menor tem nas escadas, né, esses 2 vidros aqui que deixam a unidade realmente muito bonita. O empreendimento inteiro, né, por conta desses vidros, acaba ficando muito bonito, mas ele pertence a essa unidade menor, que eu acredito que a gente vai vender muito rapidamente. E aí depois você tem mais uma escada que vai acessar o segundo pavimento, e no segundo pavimento você tem nessas 3 unidades aqui 2 quartos, somente esses quartos da frente, que dá frente para a rua, né, que possuem varanda. E os quartos dos fundos não tem varanda, eles são virados para a nossa área de serviço. E aí você tem um banheiro que atende as 2 unidades. Nessa unidade menor do lado esquerdo você tem apenas um quarto e um banheiro. E nesse quarto, como ele é grande, tem também a opção de você fazer um home office, né? Na planta, inclusive, a gente já previu, né, esse home office que é integrado com o quarto. E aí tem, como eu já disse, um banheirinho que atende eles lá. Então agora vamos entrar dentro das unidades, né, para vocês poderem ver como elas são por dentro. Bom, vamos começar pela unidade menor, que é essa unidade que eu já falei, de 40 metros quadrados. Vamos começar por ela. Então aqui, como eu disse, ela é a que tem o maior espaço de frente, né? Então aqui a gente tem uma vaga coberta, né, que cabe um carro coberto, e ainda metade do outro carro também coberto aqui na frente. Aí você tem a esquina, né? Como eu já disse, o terreno é de esquina. Então esse pedaço todo de esquina aqui foi atribuído para essa unidade menor. E como aqui, eu já disse também, é uma avenida muito movimentada, então essa pessoa aqui vai poder, inclusive, se quiser, fazer um comércio aqui, virado para a rua. Isso também é uma opção, e acho que é o que vai ajudar a comercializar essa unidade mais rapidamente. Aqui é o lavabo. A gente optou por trazer o lavabo para o térreo, para justamente não ocupar muito o espaço do primeiro pavimento, né? Como é uma unidade um pouco menor, então a gente teve que pensar nisso. E também eu não gostaria de ter apenas um banheiro atendendo o quarto lá no segundo pavimento. Afinal são 2 lances de escada, né? Então eu acabei optando por colocar no projeto esse lavabo na garagem, né? Tomando aqui um pequeno espaço da garagem. E realmente, se a pessoa quiser no futuro fazer um comércio, né? Como eu já disse, né? Aqui é muito movimentado. Poxa, ele vai ter inclusive um lavabo atendendo esse comércio dele aqui embaixo, né? Então eu acho que vai ser um perfil muito específico mesmo. Já tive, aliás, muita procura, né? Eu não coloquei os imóveis à venda ainda, mas eu já tive muita procura. Pessoas que inclusive trabalharam, profissionais que trabalharam prestando serviço aqui pra gente durante a obra, que estão super interessados, né? Como eu não fechei valor ainda, como eu já disse, eu gosto de deixar mais pro final para pegar o máximo de valorização
da região possível na hora da venda, né? Então é uma unidade que vai ter um perfil muito específico de comprador e acho que vai ser a primeira que eu vou vender, deve vender muito rapidamente. Então, subindo aqui, eu vou mostrar para vocês o primeiro pavimento. Essa escada acabou de ser desformada, a gente teve um probleminha aqui porque eu tenho 1,87 m, né? Então eu acabo sendo a referência de teste em todas as escadas dos meus empreendimentos. Eu não posso bater a cabeça. E essa unidade aqui, como foi uma unidade de canto, né, a gente teve um problema muito sério, foi uma dificuldade muito grande para conseguir fazer a escada aqui. Eles já tinham montado a escada e eu estava batendo a cabeça. A gente teve que chamar o engenheiro aqui, fizemos uma pequena alteração de projeto, nada impactante, mas que conseguiu resolver essa questão, né? Então vocês viram que eu consegui passar aqui sem bater a cabeça. Então aqui é a sala integrada com a cozinha, né, como vocês podem ver. Então aqui vai ser a sala e aqui vai ser a cozinha, certo? Aqui a gente tem a área de serviço. Essa área de serviço ela é bem pequena, ela é bem pequenininha, praticamente um triângulozinho aqui só. Aqui é o nosso vizinho e aí a gente tem uma abertura que dá pro céu ali, né? Mas muito pequenininha. Essa unidade aqui, talvez até para secar roupa, enfim, usar mesmo como lavanderia, talvez a pessoa tenha que complementar com a fachada, né? Com a parte da frente lá que dá para a rua, porque lá ela tem um espaço bastante grande, vai pegar bastante sol, né? Mas aqui é uma lavanderia, então aqui vai ficar o tanque, e aí a gente vai fazer uma cobertura aqui com telha de barro, né, tradicional, né, que eu gosto de entregar as áreas de serviço todas elas cobertas. Está um pouco atrasado isso aqui, inclusive, já era para estar pronto. E sobre isso eu já falo em breve também para vocês. Bom, aí aqui, como eu já falei, é a cozinha integrada com a sala. Aqui é aquela varandinha que vocês viram lá de fora. Já está com piso, tudo certinho. Que o serralheiro vai vir instalar amanhã já os guarda-corpos, né? E os corrimãos todos aqui. Então aqui é a vista que a gente tem dessa sala. Olha lá. Muito legal, né? Uma varanda na sala, né? Então, o fato da pessoa ter que subir um lance de escada, que para mim é algo negativo, acaba compensando, né, nessa questão de que ela vai ter dois pavimentos, ambos os pavimentos com varanda. Então acaba justificando. Aqui é o vidro que vai ser colocado hoje ainda, né? Vai ter um vidro laminado aqui, que é para ter mais segurança. A prefeitura, aliás, nem aprova, né, o vidro temperado, por conta de altura. Vidro temperado você só consegue trabalhar em térreo, né, porque ele é mais perigoso, ele, quando quebra ele se estilhaça todo, né, e o vidro laminado não. O vidro laminado ele só trinca, né, então ele tem uma segurança maior. Essa escada também foi feita agora, acabou de ser desformada e amanhã o pessoal do piso já começa a revestir ela. Então aqui a gente chega no quarto. O quarto também tem uma varandinha, igual a varanda de baixo. Já começou a colocar o piso. Eu pedi para colocar o piso em todas as varandas justamente por conta do serralheiro, né? Que já vem instalar os guarda-corpo. Muito importante você instalar o guarda-corpo depois do piso colocado, para você não ter problema depois de ter que requadrar as suas peças de piso no entorno da base do guarda-corpo, né? Que é um trabalho muito grande. Isso a gente vai aprendendo, né? A experiência vai ensinando a gente. Aí aqui é o outro vidro. Essa é a vista que a gente tem aqui do bairro. Uma vista bem bacana. Aqui no projeto eu pedi para o arquiteto deixar desenhado uma espécie de um home office aqui, né? Então a pessoa vai ter um espaço já dimensionado em projeto para colocar uma mesinha, uma cadeira, né? E poder trabalhar, até uma muretinha se ele quiser fazer alguma divisão, até mesmo uma parede, né? Se a pessoa quiser fazer isso,
separando do quarto. Aí aqui você tem o banheiro, todos os banheiros têm iluminação e ventilação natural, todos eles, somente os lavabos que não, se bem que o lavabo da garagem dessa unidade, vocês já viram, ele vai ter uma janelinha, o lavabo das outras 3 unidades que são no primeiro pavimento, aí já vai ter a ventilação mecânica, né? Ventilação forçada. É isso. Essa janelinha aqui é um problema que eu tive que resolver com o meu vizinho, né? Porque o meu vizinho está construindo aqui para alugar para comércio. E ele colocou 2 janelinhas viradas para cá, essa e mais uma outra aqui. E aí eu conversei com ele, né? E aí ele me explicou, olha, Tarcísio, não vai ser janela, vai ser tijolinho de vidro. Inclusive vocês vão ver depois, mais para frente da filmagem, que realmente ele já até começou a colocar o tijolinho de vidro da outra janela que tem mais ali para trás. Mas aí eu combinei com ele o seguinte, falei, olha, eu gostaria que você deixasse isso fechado até eu vender as casas, né? Porque eu sei que tijolinho de vidro, ele não dá para ver o outro lado, né? Nem daqui para lá e nem de lá para cá, é só para passar a iluminação mesmo. Só que as pessoas que vão comprar, às vezes não sabem, né? Então a pessoa vai ver e vai achar que é uma janela. Então já combinei com ele, ele vai deixar já instalado os tijolinhos de vidro e vai colocar uma chapa de gesso, uma placa de gesso, daquele gesso verde, aquela placa verde, melhor dizendo, que é a prova d'água, né? Que ali é aberto. E aí a gente vai pintar na mesma cor da parede, né? A parede eu que vou pintar do lado de cá, na cor cinza. E aí depois, quando eu comercializar as 4 unidades, aí ele vai conversar com os proprietários, vai explicar a questão do tijolinho de vidro e vai tirar essa placa de proteção. Mas eu não quero ter problema, né? Eu não quero ter nada, nenhuma trava, né? Que possa me atrapalhar na hora da venda. Ele entendeu e a gente vai fazer desse jeito. Agora vamos mostrar a outra unidade. Pessoal, só fazendo um parênteses aqui, né? Vocês estão vendo esse monte de piso aqui. Isso aqui está desde o início da obra. A obra começou, a gente está agora em agosto, né, de 2022. A obra começou em novembro de 2021. Em janeiro eu já tinha comprado todos os pisos e revestimentos para a obra inteira. Eu compro direto da fábrica. E aí a fábrica estava com uma promoção lá, realmente eu achei que valia muito a pena o valor que eles estavam me cobrando. Eu estava com recurso e acabei fazendo essa aquisição, né? O meu empreiteiro ficou maluco, né? Ficou maluco, porque só tinha barro aqui, né? Inclusive épocas de chuva, né? Aí a gente até acelerou aqui o máximo que deu para cobrir um pouco, né, essa garagem aqui. E aí eu acabei comprando, né, esse material todo que está aqui desde janeiro desse ano, né? Mas no final falta pouco, né? O que sobrou aqui é praticamente o revestimento das escadas que ainda falta e revestimento de piso. Eu compro direto de fábrica, né? Eu tenho CNPJ de construtora, então eu compro pelo mesmo preço que as distribuidoras, material de construção, os grandes home centers conseguem, né? Então acaba sendo, mesmo com frete, acaba compensando muito. Bom, aqui é aquela unidade de 80 metros quadrados, tá? Então só para vocês se localizarem, né? A gente acabou de sair dessa unidade menor e aqui tem 3 unidades ainda, né? Então eu vou mostrar para vocês essa unidade, que é um pouquinho menor só que essas outras duas, que são idênticas, né? Então essa daqui é uma unidade, como eu já falei, de 80 metros quadrados. Então a garagem é grande mesmo, né? Ela já tá, a pintura inclusive está bem adiantada, né? Aqui a prefeitura esse ano permitiu que a gente fizesse como antigamente. A área permeável a gente pode colocar pedrinhas. Você não precisa mais plantar grama, como era alguns anos atrás, né? Aí de um ano para cá a prefeitura mudou, pediu para a gente colocar grama. E a grama é um problema, primeiro que é muito caro, né? Você pega uma grama esmeralda aqui em São Paulo, por exemplo, que eu pagava 5, 6, 7 reais há 2 anos atrás, agora o lugar mais barato que eu encontro aqui é 12 reais. É um absurdo, como aumentou o preço, né? Tem lugar cobrando 15, 16, é absurdo. Então você comprar grama, sabendo que você está jogando dinheiro fora, é complicado, né? E por que jogar dinheiro fora? Porque a pessoa que compra não quer grama. Grama em garagem não dá certo, né? Você passa com o carro, se chove, vira barro, a grama morre, né? Não faz muito sentido. E a gente, como construtor, tinha que manter essa grama viva aqui, pagando gente para vir molhar, enquanto a casa não fosse vendida, né? Aí tinha que cortar, porque a grama cresce, enfim, era um problema.
E aí teve um lobby grande lá das construtoras, dos técnicos, engenheiros, e eles voltaram atrás, que era permeável, né? Então a gente entrega agora, como antigamente, né, com esses pedriscos. Eu prefiro pedrisco do que brita. Tem muita gente que usa brita, eu prefiro pedrisco, que acho que fica mais bonitinho e mantém a área permeável, né? Eu gosto de entregar também com essas pisadas, né? Então essas pisadas aqui, as pessoas gostam muito, a gente depois deixa ela toda pintadinha, naquele cinza escuro que vocês estão vendo ali, né? E fica realmente um contraste muito interessante. Vocês estão vendo essas aberturas aqui, antes de eu mostrar essa unidade, né? O pessoal sempre pergunta, pô, Tarcísio, o que são essas aberturas entre as unidades, né? E aí a gente não pode esquecer que essas unidades aqui, a gente comercializa elas em regime de condomínio. Então, as matrículas são todas individualizadas, né? Cada proprietário, igual um prédio, né? Igual um edifício residencial, né? É um condomínio, só que as matrículas são individualizadas. Só que aí, para caracterizar condomínio, você precisa ter na área comum essa interligação entre as unidades. É outra besteira também, mas é uma exigência até de legislação, né? E aí depois que é emitido o habite-se, aí a gente fecha essas unidades, né? É um compromisso que a gente tem com os compradores, da gente entregar essas unidades já todas fechadas, né? Bonitinho, pintada, a pessoa depois nem lembra que tinha essa abertura aqui, tá? Para quem também estiver curioso, né? Essas sirenes solares, né, que eu importo da China, eu tenho já acho que uns 6 ou 7 aqui para as minhas obras, inclusive lá nas kitnets também eu tenho, para fazer barulho à noite. Então se ele detecta qualquer movimento, né, ele dispara, é um alarme bem alto mesmo, acho que são 90 ou 100 decibéis, dá para ouvir de longe, que é uma forma da gente também melhorar um pouco a segurança, né? Eu já tive 3 invasões aqui nessa obra, né? Então depois a gente colocou as concertinas, começamos a sentir que ainda tinha problema, colocamos mais uma fiada de concertina, são concertinas duplas, né? E colocamos também essas sirenes aqui, além do que à noite é bem iluminado aqui, né? A gente tem todas as luminárias solares também que ajudam a iluminar aqui. Então vamos subir, ó, aqui já está revestido com o piso. Esse piso aqui é o mesmo que eu uso em todos os meus sobrados, pretendo usar nas kitnets também. Isso aqui é uma régua de 1,20 por 31. Comprando uma régua nessas medidas, você não precisa de retalhos, então você não precisa cortar pedaços de pisos e fazer remendo, que eu acho que fica a coisa mais horrível na escada, né? Às vezes o piso é até bonito, mas você tem rejunte no meio da escada, eu não acho que é legal. Então aqui a gente trabalha com piso escuro, que é justamente para esse perfil da cerâmica, né, não causar nenhum tipo de problema, porque esse perfil da cerâmica fica exposto, mas é praticamente da mesma cor do piso, então ninguém nem percebe. E ele fica muito mais bonito pelo fato de não ter esses retalhos, né? Então a gente vai subindo aqui. Essa parte aqui vai ser fechada também com uma plaquinha de gesso. Subindo, aqui vai ter corrimão, que é obrigatório ter. Então aqui vai ser a porta de entrada dessa unidade. Aí aqui a gente tem uma sala bem ampla, uma sala muito bacana mesmo, com a sacadinha. Eu acho que isso daqui valorizou demais o empreendimento. Olha só, uma varanda muito bacana, muito bonita mesmo a vista, né? Tem uma varanda em cima aqui também que atende o quarto dos fundos. Aí aqui você tem a escada que é igualzinha o revestimento à escada que a gente acabou de subir, né? Um piso cerâmico retificado e amadeirado. Mesma coisa para esse piso que eu uso aqui em todas as minhas obras. Eu já indiquei esse piso aqui para muita gente. Tem muito colega meu construindo aqui em São Paulo e fora de São Paulo também, comprando esse piso, que ele é um piso que imita cimento queimado, e como ele é retificado, ele parece um porcelanato mesmo. Quase todo mundo que vem ver o imóvel aqui, todos os imóveis, acaba achando que é um porcelanato. E eu prefiro muito mais um piso cerâmico retificado do que um porcelanato mais barato, né? Que seja um porcelanato bold, né? Que não é retificado. Porque um porcelanato retificado hoje, você não compra aí um porcelanato bom por menos de R$80 o metro, né? Você tem porcelanatos aí de 40, R$42 o metro,
mas que são porcelanatos bold. Você olha, você vê que não é uma coisa legal, não é agradável aos olhos. É porcelanato, mas não é legal. E aqui você já consegue justamente o oposto. Você consegue uma cerâmica que tem um custo-benefício muito maior, só que de uma qualidade excepcional. Realmente isso daqui, limpinho depois, como eu já mostrei nos meus outros vídeos aí, e os compradores realmente adoram, né? Então aqui a gente tem o lavabo. Esse lavabo aqui está meio atrasado. Então esse é o lavabo. Nem o forro de gesso ainda foi feito aqui. E aí já falando um pouquinho sobre isso, né? Já falei de atraso 2 vezes aqui para vocês. Qual que é o problema, antes de eu mostrar a cozinha? Qual que é o problema que eu estou tendo aqui? Essa obra, ela estava num ritmo alucinante. Muito rápido mesmo. 6 pessoas trabalhando, né? A gente cobriu o telhado com 4 meses de obra. E aí depois eu tive que remanejar parte da equipe para começar a obra das kitnets lá na Zona Sul. E aí começou o problema, né? Porque apesar de eu ter 2 empreiteiros, né, que são sócios, eles cuidam de todas as minhas obras, né? Ficou uma equipe aqui, mas sem uma pessoa direcionando, né, diariamente aqui. Então aí com isso a gente começou a ter atraso. Começou a ter equipe de colocador de piso, por exemplo, que em 3, 4 dias eu achei que eles fossem terminar toda a colocação de piso em 10 dias. E os caras sumiram, desapareceram, sabe? Então a gente começou a ter algo que eu nunca tive nas minhas obras, que é problema com mão de obra, né? Justamente por quê? Porque eu estou com muita gente empenhada nas minhas obras aqui. Isso porque eu ainda nem comecei direito a obra do 2º prédio, lá na Zona Oeste das kitnets. Estou até dando uma segurada propositalmente. Primeiro que eu vou precisar comercializar essas 4 unidades aqui, porque eu preciso do recurso. Mas muito mais do que isso, porque eu percebi que se eu tentar abraçar tudo ao mesmo tempo, eu vou acabar tendo problemas, né? Não vou nem ter o ritmo que eu preciso nas kitnets e também não vou conseguir terminar aqui. Então aqui a gente teve esse problema de mão de obra. Agora no final da obra a coisa está se arrastando aqui. Mas, como eu disse, acho que mais uns 15 dias a gente finaliza. E vamos finalizar a obra antes de 10 meses, que era o meu prazo máximo, né? Queria ter terminado antes. Parecia que ia terminar em 8, mas a gente vai chegar em 9 meses e um pouquinho aí. Então aqui, essa unidade ela é um pouquinho menor que as outras 2 por conta da área de serviço. Então a área de serviço aqui, ela é um pouquinho menor. Essa área de serviço eu não vou precisar fazer cobertura, né? Porque aqui tem uma laje, né? Que como a unidade acabou entrando um pouco aqui para dentro, essa é a única unidade que nos fundos eu tenho já uma laje, né? Que vai servir de cobertura para minha máquina de lavar. Um problema aqui que eu tive no projeto, o ponto da máquina de lavar estava nessa parede aqui. E se for colocado aqui, obviamente eu não vou ter ela totalmente coberta. Então foi uma mudança que a gente fez. Consultamos a prefeitura, não teremos problemas com a BITS, então a gente vai mudar o ponto, isso vai ser feito amanhã, todo o ponto de água e o de esgoto, a gente vai mudar para essa parede aqui, né? Para que a gente tenha a cobertura natural da laje. Vamos subir agora para o 2º pavimento, vou fechar aqui. Como vocês podem ver, eu gosto de trabalhar com escadas vazadas, né? Muito construtor ainda trabalha com paredes nas laterais, né? Porque é mais fácil, inclusive, para você apoiar a escada na hora de você construir. Mas eu já consegui uma equipe muito boa, né? Eles nem são escadistas, né? Mas acabaram se especializando, é mão de obra própria da equipe mesmo, que faz essas escadas apoiadas só de um lado e acaba ficando muito mais bonito. Eu gasto mais com serralheria, obviamente, porque eu preciso, além do corrimão, eu preciso de guarda-corpo, que eu tenho trabalhado com ferro. Já falei para vocês os motivos, né? Que está mais barato hoje do que o alumínio com vidro, e eu trabalho com ferro preto, que fica super bonito. Mas eu gosto de trabalhar com a escada o mais aberto possível, né? Porque para quem vai comprar é um grande diferencial. É bonito, a pessoa chega e olha para aquilo e realmente chama muita atenção. Tá vendo aqui, ó? Vai ter um guarda-corpo, e aqui um corrimão. Isso aqui é um salva-piso que a gente colocou para proteger. Aí aqui, subindo, ó, a escada lá embaixo,
Tá sem guarda-corpo, mas olha como já dá para ver como é muito amplo, né? Você enxerga a sala lá embaixo. Parece um pé direito duplo, né? Se você for pensar, esse trecho aqui, ó, é um pé direito duplo na essência, né? Você tem aqui praticamente 5 metros, 5,70 de altura. Realmente é um pé direito duplo e bem alto, aliás, né? Bom, esse aqui é o quarto. O quarto grande, ele tem 12 metros quadrados. Espaço aqui para você poder embutir armários, né? Isso aqui já é a porta balcão de alumínio. A gente deixa ela protegida com a madeira, né? Que é para não estragar durante a obra. Aí depois de pronto a gente arranca essas madeiras aqui e ela está aqui já colocada. Aqui a vista que a gente vai ter, como eu já mostrei para vocês. Essa é a unidade aqui que a gente acabou de visitar. E essa é a vista sensacional que a gente tem aqui do bairro, né? Muito verde aqui nessa região, né? E aí aqui a gente voltando, tem um pequeno corredor. Hoje em dia não é legal como antigamente, né? Que tinham corredores enormes, né? E aí você sempre acabava perdendo muito espaço, né? No corredor. Hoje em dia uma planta moderna é uma planta com corredor apenas do tamanho necessário, mas o restante é cômodo, né? Então aqui a gente tem um banheiro que vai atender as 2 unidades, um nicho já prontinho. Nas outras unidades eu vou trabalhar com nicho da mesma cerâmica, eu vou trabalhar com o nicho da mesma cerâmica das escadas, aquele amadeirado das escadas, né, para ficar mais bonito. Aqui também a gente vai colocar um amadeirado das escadas, assim como no piso, para dar um destaque, né? Então aqui é branco e um amadeirado. E aqui a gente tem a ventilação natural. Como eu falei, todos os banheiros têm ventilação e iluminação naturais. Vai ter um vitrozinho ali. E aqui é o quarto dos fundos, que aí você consegue ter uma vista bacana aqui. Olha lá, para o quintal dessa unidade. E dá para ver um pouquinho do quintal da unidade do lado ali. Isso daqui esse terreno, né, falando sobre terreno aqui, esse terreno ele tem 220 metros quadrados, ele é um terreno irregular, justamente porque ele é um terreno de esquina, ele tem mais ou menos 17 metros de frente, e aí de um dos lados ele tem 15 metros, do outro lado 21 metros, e nos fundos, que é a rua de cima, ele dá para a rua de cima, ele tem 6 metros. Então se você somar todas essas medidas, vai dar mais ou menos 220 metros quadrados. E aqui era um barranco. Esse barranco, eu vou ver se eu tenho alguma foto para mostrar para vocês. Teve umas chuvas muito fortes, né, no início desse ano. Esse barranco aqui caiu, ele cedeu. Eu fiquei desesperado, porque a gente já tinha as fundações todas prontas, né? E no final das contas eu fiquei com medo, né, da gente perder o que a gente já havia feito. E aí então a gente fez aí esse muro de arrimo aqui, que tem praticamente 8 metros de altura. Custou bastante dinheiro isso pra gente. Ficou praticamente uma chapa maciça. E aí na parte de cima a gente também cimentou. Apesar da prefeitura me exigir que seja área permeável, eu acabei cimentando para não ter mais água descendo, porque aqui é um morro, né? Aqui a gente teve que socar toda essa terra e a gente foi rebocando, subindo, né? Passando impermeabilizante dos 2 lados, e foi socando o máximo que a gente podia, né? Prensando bem a terra mesmo, ia fazendo camadas, subindo, e já ia subindo o muro junto para ganhar altura. Só que eu optei por já cimentar ali, né? Até porque eu tenho que dar garantia de 5 anos, né, para quem compra, então eu não queria correr esse risco. Aí lá em cima a gente pegou aquelas mesmas pedrinhas que a gente usou na garagem e colocamos em cima da calçada, porém calçada já cimentada, para a gente não ter problema no habite, né? O fiscal vai vir, vai achar que é permeável, a gente vai até conversar com ele, né? Ele vai entender, né? Mas é pelo menos uma aparência, se ele tiver que bater uma foto, de permeabilidade, né? Então isso foi feito para a gente não ter problema desse muro ceder em algum momento, que seria uma tragédia, né? Então basicamente é isso. Então aqui a gente vai descendo. As outras unidades
elas são muito parecidas com essa. Elas só são um pouquinho maiores porque a área de serviço é um pouco maior. Então, deixa eu escolher um lugar aqui para bater um papo com vocês sobre a história, né? O que aconteceu durante a construção desse terreno aqui. Vamos procurar um lugarzinho para eu sentar aqui e conversar com vocês. Vamos lá. Então é o seguinte, eu queria contar a ordem cronológica, né, desde a compra do terreno até o estágio atual e os problemas que a gente teve aqui, né, que acho que é interessante divulgar isso para vocês. Então é o seguinte, esse terreno aqui, a gente comprou ele em abril de 2021. Então eu paguei aí um pouco menos de 100 mil reais, foi uma oportunidade, porque é um terreno que já tinha voltado 2 vezes da incorporadora, de pessoas que tentaram adquirir e não conseguiram pagar. E aí na segunda vez que esse terreno voltou para a incorporadora, eu acabei tomando conhecimento, fiz uma oferta e acabei comprando o terreno com praticamente 40% de desconto em relação ao preço original dele, né? A incorporadora não tinha o mínimo interesse de fazer divulgação, de comercializar, enfim, ela não queria também perder tempo e eu acabei arrematando esse terreno por um preço muito bom. Aí depois, em maio, ou seja, apenas um mês depois, eu já tinha dado entrada no projeto arquitetônico na prefeitura, né, para conseguir o alvará. Então a gente realmente, quando eu estava já pensando em adquirir o terreno, eu já tinha contratado o meu engenheiro, que é o engenheiro que me acompanha em todas as obras, né? E ele já estava trabalhando para mim as várias possibilidades de projeto aqui para esse terreno. Então depois que deu certo da gente comprar mesmo o terreno, passar pela parte de documentação e tudo mais, o projeto já estava praticamente pronto, né? E aí cabe uma observação, né? Aqui era um terreno que não é um terreno muito grande, né? Só que como a gente ia gastar muito dinheiro com terraplenagem, aí a gente acabou optando por não fazer apenas 3 unidades, que é o que cabia aqui, né? A gente optou por fazer 4 unidades para tentar recuperar um pouco do valor investido em terraplenagem. Eu já vou falar para vocês, a gente gastou bastante com isso, né? Então, por isso que a gente tem essa 4ª unidade, né, no canto, que foi a primeira que eu mostrei para vocês, que ficou menor, mas justamente para a gente poder aproveitar o máximo possível, né, o potencial de construção do terreno. Tivemos que pagar, inclusive, o que o pessoal chama de outorga onerosa. O que é outorga onerosa? É quando você constrói além do permitido. Claro que tem um máximo que a prefeitura permite, né, mas quando você passa daquele máximo padrão, aí você já tem uma cobrança adicional. E aí a gente fez as contas, valia a pena, não foi muito caro, mas valia bastante a pena mesmo a gente pagar essa outorga onerosa para poder construir essa 4ª unidade para rentabilizar o nosso investimento que a gente fez aqui. Então eu comprei o terreno em abril de 21, em maio a gente já deu entrada, e aí o que aconteceu? Por ser um terreno de esquina, a gente começou a ter muito problema com a aprovação do projeto, porque você precisa ter 5 metros de recuo em relação à calçada, né? E aí a prefeitura não conseguia entender, né, na curva, né, que a gente estava sim respeitando esses 5 metros, porém com uma laje em balanço, né, que é a cobertura da garagem, né, porque toda a construção veio em cima disso depois. Então a gente perdeu muito tempo, foi aí praticamente 3 meses só para conseguir explicar para a prefeitura que a gente estava sim cumprindo o Código de Obras. Eles vieram fazer várias fiscalizações e não entendiam e gerava comunique-se e foi e voltou várias vezes. Então isso acabou gerando um atraso muito grande. E quando chegou em outubro de 2021, quando finalmente a prefeitura gerou os boletos, né, para eu pagar lá tanto de alvará quanto de taxa de movimentação de terra, eu acabei assumindo o risco, né, de já começar a terraplenagem. E aí, falando de terraplenagem, eu gastei 20 mil reais para fazer a terraplenagem aqui desse terreno, que eu vou mostrar aqui para vocês. Ele era um terreno bastante irregular, né? Como vocês podem ver aqui, eu vou colocar umas fotos para vocês acompanharem. Então a gente teve que fazer 2 grandes recortes aqui, que é o recorte do primeiro pavimento e o recorte do segundo pavimento. Então a gente gastou aí praticamente 75 caminhões de terra que saíram daqui. E veja só, eu paguei aí mais ou menos 230 reais até 250 reais, porque eu fiz primeiro o primeiro platô e depois
né, para que eu já tinha feito as fundações do térreo, eu acabei fazendo a terraplenagem do segundo platô, para poder fazer também as brocas, né, as perfurações para as nossas estacas, né, para os nossos pilares nesse segundo pavimento. Aí depois eu tive que gastar também para fazer uma rampa de acesso para a máquina poder subir. Se eu tivesse já vizinho construído dos dois lados, eu nem poderia fazer esse projeto, porque eu não teria como subir uma máquina para perfurar 6 metros de profundidade, que é o que foi pedido em projeto. E na mão, você não consegue fazer uma perfuração de 6 metros. Então, e aqui, o solo aqui é muito duro, então a gente teria problemas. Como eu não tenho vizinho de um dos lados, então eu acabei gastando também mais uns R$1.000 aí, um pouco menos, para poder fazer uma rampa de acesso, né, para que a máquina pudesse subir nesse segundo platô, fazer toda a terraplenagem e depois uma segunda máquina voltou para fazer a perfuração. Então foram R$20.000 aí que a gente tem que acrescentar ao custo do terreno, né? Como eu já tinha pago barato no terreno, esses R$20.000, que era exatamente o valor que eu havia planejado, acabou dando certo. Mas veja só, aqui nessa região, isso foi no final do ano passado, eu estava pagando R$230 o caminhão de terra. Em São Paulo, já agora para as kitnets, é R$700 cada caminhão de terra. Então você imagina, né? Eu estou na Grande São Paulo, um município aqui pertinho de São Paulo, dá 20 quilômetros aqui do centro de São Paulo. É como se fosse um bairro, né? Mas em São Paulo é R$700. Então os R$20.000 que eu gastei aqui, eu teria gasto quase 60 mil se fosse em São Paulo. Então por isso que tem que tomar muito cuidado, né, quando você vai fazer terraplenagem, porque muitas vezes inviabiliza o seu projeto, por questões de custo mesmo, né? Então, como eu disse, eu acabei assumindo o risco de fazer a terraplenagem sem ter ainda o alvará de movimentação de terra emitido. É um risco, porque se você tem um fiscal, se você tem ainda a fiscalização de meio ambiente, né, a Secretaria de Meio Ambiente tem aí os seus fiscais em campo, você pode ter aí você pode estar cometendo um crime ambiental, né, que é inafiançável, né, um negócio bem complicado mesmo. Mas eu assumi um risco porque eu já tinha pago. Aí era uma questão de burocracia da prefeitura, ela demorou muito para emitir o documento, mas no final deu tudo certo. E aí, depois de feita a terraplenagem, eu acabei contratando um topógrafo. Eu sempre faço isso, e olha só que sorte que eu tive de ter feito isso. Eu sempre pago lá R$600, R$700 para um topógrafo da própria loteadora. Eu dou preferência para topógrafo da loteadora, eles sempre indicam quando é terreno de loteadora, obviamente, e aí ele vem, faz todo o trabalho lá de levantamento planetimétrico lá, de remapeamento, né, para colocar novos piquetes, porque você nunca sabe se aqueles piquetes que lá estão não foram deslocados por alguém propositalmente ou até sem querer, né? Então eu acabei chamando o topógrafo e ele remarcou todo o terreno depois que eu já havia feito a terraplenagem, e aí a gente fez todo o projeto, toda a obra em cima dessa marcação. E por que eu falei que eu dei sorte de ter feito isso? Porque a minha vizinha, num determinado momento, veio dizer que a gente havia invadido o terreno dela e disse que ia entrar com advogado, né? Uma pessoa um pouco mais ignorante, e aí ela veio dizer isso. Eu falei, olha, eu tenho aqui um levantamento topográfico feito pelo topógrafo da loteadora, então você vai ter que se entender agora com a loteadora. Comuniquei a loteadora, né, desse fato, e aí depois eu soube que a loteadora e a proprietária aqui vizinha acabaram contratando novamente um serviço de topógrafo e apenas validaram, né, obviamente, aquilo que eu já havia feito de levantamento. Mas veja só, né, porque eu já estava com as minhas fundações prontas, as minhas paredes iniciais aqui já estavam praticamente na quarta ou na quinta fiada, já estava aí com praticamente 20 dias de obra, 6 pessoas trabalhando diariamente, então você imagina, né, o prejuízo seria grande, mas eu fiquei tranquilo. Agora que eu lembrei, eu paguei R$600 apenas, né, pelo serviço de topografia, né? Então é como se fosse um seguro, né, que você contrata para não ter problema nenhum. E aí depois disso, isso foi em outubro, aí a gente chegou em novembro, né? Quando chegou novembro, o alvará não tinha saído ainda, eu já estava indignado, né? Porque aqui na região os alvarás saem 40 dias, 50 dias, 60 dias no máximo, né? Por experiência própria, né? E aí eu já estou falando de 6 meses, né? Entre março e novembro, aliás, mais, né? 7 meses, e o alvará ainda não havia sido expedido. Eu já tinha pago
a outorga onerosa, eu já tinha pago o tributo referente ao alvará, mas o alvará não tinha sido emitido, então assim, legalmente eu não poderia ter começado a obra, mas de novo, corri o risco, porque é demais, né? E a gente começou a obra, a gente já havia até começado a obra no finzinho de outubro, não, minto, a gente começou a obra em novembro mesmo, a gente começou a obra em novembro, em outubro foi feita a terraplenagem, né? Então a gente começou a obra, eu tive esse problema com a vizinha, que eu já falei para vocês, e aí eu tive a visita de um fiscal. E aí o fiscal veio num dia que eu estava aqui, né, então isso acabou sendo menos pior, né, porque eu conversei com o fiscal, mas não teve jeito, ele acabou embargando a obra. E eu tenho até foto aqui minha segurando lá o papelzinho lá do embargo, né? E aí eu conversei com ele, falei, poxa vida, né, tá aqui a taxa, eu já paguei, é um absurdo, já são 7 meses, né, eu já paguei todas as taxas, é só uma questão burocrática, né, do secretário de obras assinar o papel. E ele falou, não, eu entendo, tal, eu só não vou te gerar uma multa por conta disso que você está me explicando, mas eu vou ter que infelizmente embargar a sua obra. E aí, para nossa sorte, no dia seguinte do embargo, o nosso alvará foi expedido, no dia seguinte. Aí eu mesmo peguei lá o alvará, fui na Secretaria de Obras, dei baixa no embargo e a gente não perdeu nenhum dia de obra por conta disso. Mas são os percalços, né, que acabam acontecendo aí durante a obra e que a gente acaba não tendo muito controle. A gente tem que correr certos riscos em alguns momentos, minimizá-los ao máximo, mas eu sabia que o projeto já havia sido aprovado. O complicado, além da possibilidade de embargo, é você começar a executar um projeto que você não sabe se vai ter alteração, né, pela prefeitura. A partir do momento que você já sabe que não vai ter alteração, que já foi aprovado e é uma mera questão burocrática, o ideal é você esperar, né? Mas o seu risco, em termos de perder dinheiro por conta de ter que demolir algo que não vai ser aprovado, acaba reduzindo bastante, né? Bom, pessoal, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Esse vídeo acabou ficando meio longo. Eu acho, inclusive, que é o vídeo que eu mais falei até agora. E num dia que eu estou me recuperando de uma gripe aqui, a voz, como vocês perceberam, até falhou um pouco em alguns momentos. Mas eu acho que são informações interessantes e a pedido de vocês, né? Muita gente querendo saber como é que está a obra. Eu acabei me empolgando um pouco, acabei contando toda a história da obra aí, desde o início do terreno até o estágio atual. Mas no próximo vídeo pretendo voltar já com o decorado pronto, né, que a gente vai fazer a mudança do decorado esse final de semana, porque aqueles 2 sobrados que eu já comercializei, que eu já mostrei aqui para vocês, acabou enrolando a entrega de chaves da segunda unidade, né, que para mim acabou sendo bom. Bom por um lado, ruim porque não recebi o dinheiro ainda, mas bom por outro lado, porque aqui como atrasou, então o decorado está lá, né? E aí agora eu vou entregar as chaves nesse final de semana, finalmente, e vou fazer a mudança do decorado para cá, para uma das unidades que já está praticamente pronta para receber os nossos móveis, né? Então no próximo vídeo eu pretendo voltar e gravar para vocês, não só dentro do decorado, mas o empreendimento inteiro pronto já, né? Os acabamentos eu comprei todos antes de ontem, né? Eu vou mostrar para vocês o quanto que eu gastei, aonde que eu compro, né, esses acabamentos, vou colocar valores, né, que eu acho que é muito interessante para vocês também. Era isso, espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Para quem ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, deixa o seu like, deixa os comentários, isso me motiva demais a continuar parando tudo que eu estou fazendo aqui para gravar esses vídeos para vocês. E espero vocês no próximo vídeo. Tchau!